Pessoal, muito bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Você Eleito. Aproveito para agradecer aos nossos patrocinadores, 1000 Impressões. A Gráfica 1000 Impressões tem tudo o que você precisa para uma campanha eleitoral. E hoje nós recebemos aqui o deputado Ronaldo Santini. Primeiramente quero agradecer, deputado, por atender aí o nosso chamado e se fazer presente para a gente bater esse papo aí. Prazer poder estar aqui hoje nesse bate-papo que vai nos apresentar aí a rede e com certeza com uma grande parceria, um grande profissional aí que é o Nardon, que é um amigo de muitos anos aí que tem ao nosso lado trabalhado, mas que oportuniza que a gente possa também debater todos os temas que estão hoje dentro da sociedade e dentro do mandato também. Perfeito. Ronaldo Santini, advogado com mais de 3 décadas aí de atuação, já trabalhou também nos bastidores do Congresso Nacional, foi deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado. Não vou ler todo o currículo aí, que tem cancha, o homem tem cancha. E hoje é pré-candidato a deputado estadual aqui pelo nosso estado. Ronaldo Santini, antes do parlamentar, eu quero te perguntar no pessoal, quem é o Ronaldo Santini? Olha, Ronaldo Santini é um gaúcho lá do interior de Lagoa Vermelha, nascido em Lagoa Vermelha, criado dentro de uma propriedade rural nos primeiros anos da minha vida, depois num bairro na minha cidade, onde nos mudamos com meu pai para que a gente pudesse começar uma vida. Meu pai era capataz de uma fazenda lá no interior e resolveu iniciar uma nova vida com um caminhão, foi ser motorista de caminhão, depois acabou adquirindo o caminhão, então filho de um agricultor caminhoneiro, que voltou a ser agricultor, de uma dona de casa, que continua sendo até hoje uma dona de casa, nunca teve oportunidade, nunca se graduou além do ensino primário, e que nos criou com bastante dificuldade, porque, afinal de contas, o meu pai, com a história de sair para a estrada como motorista, como caminhão, passava às vezes 30 dias sem voltar para casa. E minha mãe teve que nos criar, logicamente com todo o apoio que meu pai sempre teve, nunca nos faltou, a base familiar, mas a ausência da figura paterna em casa fazia com que a mãe exercesse o papel duplo, de pai e mãe. E a gente se criou, nessa vida simples, humilde. Depois acabei iniciando minha atividade profissional muito cedo. Meu pai me colocou a trabalhar muito cedo, até para que a gente pudesse não se perder aí na rua, ficava na rua. Então comecei a trabalhar com 12 anos, iniciei trabalhando como cobrador, como a minha primeira atividade, fazia cobrança nas ruas da cidade, lá com a bicicletinha. Depois fui trabalhar no comércio, como vendedor, como balconista, e aí fui iniciando minha atividade dentro da área privada. Trabalhei, minha última ação na iniciativa privada foi ser corretor de seguros, fui vendedor de seguros lá. De tudo um pouco. Fiz de tudo um pouco. Sempre tive essa predisposição de trabalhar independente no que, mas como se fosse talvez a minha única oportunidade, que foi um ensinamento que a gente aprendeu desde cedo com o pai. O pai sempre dizia, olha, nem que se for para ser engraxate, seja o melhor engraxate, se for para ser balconista, seja o melhor balconista, mas não deixe de fazer as coisas com paixão. E aí, iniciando nessa trajetória na política, em 1995, eu acabei sendo convidado para trabalhar em Brasília como motorista de um deputado. E ali iniciou a minha trajetória pela política. Então, em agosto de 1995, entrei lá no Congresso Nacional e nunca mais saí. Estou fechando 31 anos de vida pública ininterruptos aí, graças a Deus. E aí o senhor, me fala um pouquinho melhor assim, mas o senhor já tinha assim um envolvimento na política? Como que o senhor foi convidado para ir para Brasília? Olha, na verdade aquelas coisas de política, a política sempre ela entra pela política estudantil, na maioria das vezes, política de clube de serviço, essas coisas que estão presentes na sociedade e que muitas vezes as pessoas negam. Eu não sou político, mas eu sou o presidente do clube. Eu não sou político, mas eu sou o presidente da capela. Então tu já és um político. Tu não és um político partidário, um político vinculado às eleições, mas tu faz política já na tua vida. E eu comecei a minha
minha participação na juventude do PTB, lá em 93, ali, mais ou menos 93, por ali, numa candidatura que surgiu em Lagoa Vermelha, e surgiu um movimento muito forte na época com o Zambiase, a recriação do PTB, o PTB volta à praça, e aquilo foi de alguma forma contagiando todos, né? Todo mundo começou a ficar empolgado com aquilo, e Lagoa Vermelha criou-se então o PTB, naquele período, em 92, que foi a primeira oportunidade. Aí a gente fez, então, a política do PTB jovem, iniciamos o PTB jovem, onde já estavam lá figuras conhecidas hoje, como Everton, como Carlinhos Vargas, tantos parceiros, Ivandre, toda aquela turma que está hoje até hoje junto conosco, e a gente iniciou esse processo lá, trabalhando numa eleição municipal na juventude do PTB. Meu pai, que havia concorrido a vereador naquela eleição, acabou se elegendo vereador e passou a ser então meu primeiro contato com a política em razão da figura do meu pai. E meu pai passou a ser coordenador da campanha deste deputado, depois na campanha de 94 para 95, e que logrou êxito, acabou se elegendo na sua eleição. E passando por Lagoa Vermelha, me conheceu e me convidou para ser motorista em Brasília. Acabei indo, né, e iniciando minha trajetória lá. Mas fui presidente do Léo Clube na minha cidade, criador, presidente do Léo Clube. Participava sempre ativamente dos grêmios estudantis, aquelas coisas de política estudantil, de essência mesmo, né? E acabei sendo tocado por isso. O senhor já tinha uma vida pública e não sabia, então, né? Mais ou menos isso. Há quem diga que eu sempre fui muito metido nessas coisas de agregar, de juntar as pessoas, desde jovem. As pessoas sempre me traziam esse reconhecimento. O Santini, onde ele tá, tem sempre gente na volta, tá sempre ajudando, sempre juntando gente na sua volta. Eu acho que acaba sendo um dom também, né? Imagino eu que seja uma missão. E um pouquinho tá no sangue também, né? Já que o pai estava envolvido. E me diz, Santini, essa experiência de sair de Lagoa Vermelha, né? Um município pequeno, né? Do nosso estado aqui. E aí tá trabalhando lá em Brasília, no Congresso. Te causou espanto, te causou medo assim na época? É uma curiosidade que eu tenho. Sabe, Jonathan, que a gente sempre sai. Ninguém sai da sua cidade porque tá tudo bem. A gente sempre sai procurando uma oportunidade. A gente sempre sai buscando algo novo. Né? E eu sempre tive, de alguma forma, uma curiosidade de conhecer, né, novas cidades, novos horizontes. Sempre fui muito desbravador, sempre fui muito destemido nesse sentido. E ter a oportunidade de conhecer a capital da República, ficar próximo àquele mundo que a gente só via nas grandes manifestações, nas reportagens, né? Era uma forma também de quase que uma excursão, né? Lá vou conhecer Brasília. Se der, deu. Se não der, não deu. E me impactou muito quando cheguei lá em Brasília, aquele convívio tão próximo daquelas pessoas que só se via na TV, só se via em reportagens, em momentos eleitorais, e lá dividiam o elevador contigo, lá entravam na mesma... Quando tu olhava pro teu lado, assim, tava o presidente da Câmara, tava lá o Luiz Eduardo Magalhães, olhava pro outro lado, tava o Antônio Carlos Magalhães. Poxa, mas os caras são de verdade, eles estão aqui, tão próximos e acessíveis, muitas vezes, para conversar, para sentar, dividir uma mesa, às vezes, de um restaurante ou de um boteco, que em Brasília é muito comum esse convívio. Aquilo me encantou profundamente. E eu acabei conhecendo dentro da política muitas das grandes personalidades que acabaram virando referências dentro do conceito que a gente tem, mas também grandes exemplos de que a política, ela, por mais importante que ela se apresente naquele momento, ela é passageira. Sempre será passageiro, nunca será eterno. E muitos dessas grandes personalidades que passaram por Brasília, talvez hoje nem sejam sequer lembradas do ponto de vista de legado. O que me faz também manter esse compromisso sempre de fazer com que a política deixe legado, porque a personalidade política, ela vai passar. A figura parlamentar, ela vai de alguma forma se encerrar. Mas o legado não, o legado permanece por muito tempo. Esse fica para a vida, muitas vezes. E a gente viu muito isso. Muita gente lá em cima, no topo, depois ter que entrar pela porta dos fundos ou nem entrar mais em ambientes, não sendo mais bem recebido ou bem aceito em razão de condutas, né? E muita gente que passou e ficou um curto espaço de tempo, mas que deixou saudade por onde passou, como grandes nomes que a gente tem da política estadual, por exemplo, aqui no nosso estado.
E falando um pouquinho dessa tua trajetória, já que a gente está falando de Brasília, como deputado federal especificamente, tem um momento, uma ação ou uma entrega que ficou na memória do senhor no sentido de algo realmente significativo que o senhor tem assim o entendimento que aquilo ali foi um divisor de águas e lhe marcou realmente? Olha, eu diria que nós tivemos muitos momentos naquele período que eu cheguei, que eu retornei ao Congresso, então, de alguma forma realizando um grande sonho, porque tu chega em 95 como motorista e retorna depois como parlamentar, depois de tantos anos, não deixou de ser uma forma também de realizar um sonho, né, para quem se apaixonou pela política. Mas a gente teve, dentro do Congresso Nacional, naquele momento a gente vivia um momento de muita ebulição política. Aquele congresso, aquele parlamento que eu conheci como assessora, onde as pessoas sentavam e conversavam, de alguma forma não existia mais. Estava muito dividido, estava muito entrincheirado entre esquerda, direita, entre o bolsonarismo e o lulismo, aquela política que não é nem de longe a política que eu acredito que é a política do diálogo, estava muito presente. E nós tivemos momentos muito significativos do ponto de vista de realizações pessoais, como um que, para mim, acabou virando uma causa, que foi a instalação da nossa Frente Parlamentar da Cultura e da Tradição Gaúcha, onde a gente reuniu todos os tradicionalistas do Brasil no Congresso Nacional e estabeleceu um novo marco para a tradição e cultura gaúcha. Foi muito simbólico, muito forte aquilo. Também tiveram momentos que acabaram, de alguma forma, anulando ou restringindo praticamente a nossa participação, que foi a pandemia, onde a gente acabou vivendo boa parte desse período ou encerrado dentro do apartamento, votando de forma virtual, trabalhando de forma virtual, ou nos momentos que nos encontrávamos de máscara. Portanto, viramos todos personagens que só se enxergavam os olhos das pessoas. Isso acabou me marcando muito também, porque grandes discussões, grandes temas, eles acabaram sendo, de alguma forma, impedidos de acontecer. Entendi. E falando especificamente da pandemia, foi realmente um momento bem desafiador aí, né? Triste. Falando da pandemia, teria um momento assim que o senhor viu assim realmente a coisa séria, sim, e aí o senhor também no trânsito político e no teu trabalho parlamentar ali realmente teve dificuldade, que aí o senhor pensou assim, não, peraí, existe aqui um desafio muito grande, que o senhor pudesse compartilhar com a gente aqui? Sem dúvida, nós tivemos vários momentos bem difíceis, assim, especialmente quando iniciou-se aquele processo onde as pessoas entravam num período de diagnóstico da doença e passavam para aquele momento em que eram entubadas e que não se vencia mais a quantidade de leitos disponíveis, os espaços de tratamento de saúde para a quantidade de pessoas que buscavam esse atendimento. E por uma característica que a gente tem do mandato, de sempre o telefone particular estar à disposição dos nossos eleitores, o telefone tocava dia e noite, as pessoas desesperadas, olha, eu preciso, minha mãe está morrendo, meu pai está morrendo, meu filho está morrendo, e eu não tenho onde colocar, eu preciso de um leito e eu não consigo, me ajuda, pelo amor de Deus, e você não tem o que fazer, você se sente completamente ali incapaz de poder fazer qualquer coisa a não ser pegar toda a tua energia e tudo aquilo que você tem disponível naquele momento e colocar a serviço da ciência. Então, todos os recursos, por exemplo, que a gente dispunha do ponto de vista de emendas eleitorais, foram todos eles destinados para tratamento e combate ao Covid. Tudo virou vacina, tudo virou remédio, tudo virou ampliação de leitos e era a única forma que o parlamento tinha naquele momento de ajudar. Não tem como se baixar uma lei dizendo cessou o Covid. É a ciência quem tem que resolver esse problema. E você vê, naquele momento você percebe o quanto nós estamos defasados, por exemplo, de investimentos em pesquisas, em tratamentos, em qualquer outra situação que se assemelhe. Aquilo vai gerar o mesmo caos na sociedade, porque ninguém está preparado para receber uma pandemia daquelas proporções que nós recebemos naquele momento. E nesse momento mais grave da pandemia, o senhor estava ainda no Parlamento Federal, né? No Parlamento Federal, sim. Nós estávamos dentro da atividade parlamentar e foi bem logo no início desse processo e acabou depois se prolongando por muito tempo.
Mas eu lembro que as primeiras notícias que chegavam, assim, olha, tem um surto, uma pandemia que está vindo, mas a gente via aquilo e, poxa, a gente sempre teve imagens, por exemplo, da China, do Japão, as pessoas de máscara, né, e a gente nunca entendia, poxa, mas esses caras de máscara, qual a razão para esses caras andarem de máscara? Então, não parecia ser uma coisa que chegaria até nós. Até que veio o primeiro diagnóstico, até que chegou a primeira morte, que casualmente aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no município de São José dos Ausentes, foi o primeiro caso de óbito em razão de uma contaminação pelo vírus do Covid, e aí a gente começou a questionar aquilo do ponto de vista de o que fazer. É evitar realmente o contato, é restringir a participação. Então a gente passou a desconfiar de tudo, todos que estavam à nossa volta, era álcool gel para tudo quanto era lado, era desinfetação para todo o ambiente tinha que ser desinfectado. Um troço muito, muito estranho para nós que somos gaúchos especialmente, é muito de dividir, de compartilhar, compartilha a cuia, né, compartilha a tábua, compartilha os talheres ali no churrasco. Eu particularmente, me senti muito, muito estranho naquele processo todo. Poxa, onde é que está esse vírus? Onde é que eu acho? Está aqui, está do meu lado, está na minha família? Então a gente foi muito assim, temeroso, eu senti muito medo. Confesso para vocês que eu sentia muito medo daquilo. Não em razão da minha saúde, mas dos meus, né? Como que vai ser se acontecer lá na minha casa, por exemplo? Onde é que eu vou levar meu filho? Onde é que eu vou levar minha mãe? Onde é que eu vou levar meu pai? Porque não se resolvia num carteiraço, não se resolvia, não se abria leito em razão da condição financeira. Não tinha para ninguém. Isso é uma realidade que a gente tende muitas vezes a ignorar, mas que precisa ser encarada com muito mais responsabilidade do ponto de vista de dia a dia. É uma realidade que está presente no dia a dia das pessoas. As pessoas precisam, as pessoas dependem de um Estado eficiente, dependem de um serviço público eficiente, e que muitas vezes o Congresso, o Parlamento, os governos acabam não tratando disso de forma com que se possa preventivamente atender situações como essa. Perfeito. Situação, imagino, complexa, né? E ninguém tinha informação, né? Isso que era o mais inusitado. Hoje todo mundo tem. Hoje se trata da pandemia. Não, mas erraram quando fizeram essa decisão, erraram quando condenaram a vacina, erraram quando condenaram ou restringiram a circulação de pessoas. Eu não sei como. Eu sinceramente não sei. Não sei como reagiria como governante, como líder de um país, como líder de uma nação, como líder de um governo. Eu ainda apostaria na ciência. Acho que não teria outra forma que não fosse acreditar totalmente na ciência. Porque teorias, conceitos, receitas caseiras, tudo virava tese consolidada. A pessoa diz, olha, tu vai ali, tu mastiga um comprimido de ivermectina, toma um bálsamo alemão, que está tudo resolvido. Eu tomei bálsamo alemão, comi ivermectina, fiz tudo que me ofereciam eu fazia, porque não tinha o que se fazer num momento como esse. E detalhe, né, deputado, que a polarização aí aconteceu também forte, e nós tivemos aí uma utilização, digamos assim, claro, dessa narrativa para cunho eleitoral, para desprestigiar e desacreditar os adversários, né? Para ambos os lados, e isso aí prestou um desserviço total, né, às pessoas. Então, realmente, eu imagino que tenha sido um período muito desafiador, né, para ti e para todos nós, né, na verdade. Imagina tu, Jonathan, o seguinte, a tua fala naquele momento arrastava multidões, né? Era o exemplo que arrasta. Então a pessoa resolvia simplesmente dizer o seguinte, olha, a vacina X é a melhor, saía todo mundo, quem confiava na tua opinião, fazendo aquela vacina. Outros diziam, não toma a vacina que faz mal, a vacina que está trazendo a tua opinião. As pessoas paravam de se vacinar. Outro dizia, olha, tu vai lá e compra... Vou usar o exemplo, porque esse ficou o exemplo, acho que mais propagado, a ivermectina, sem nenhuma merchandising à marca. Os estoques de ivermectina das farmácias limparam. Todo mundo chegava lá e pegava de caixas. Né? Outra cena muito marcante, assim, que me chamava bastante atenção, o desespero das pessoas logo no início da pandemia nos supermercados.
fazendo estoques, comprando assim, desesperadamente, estocando papel higiênico, estocando sabonete, estocando, como se aquilo fosse eterno, como se aquilo nunca mais fosse passar. Então as pessoas saíam desesperadamente, né, brigando por um item, por uma coisa que, pô, mas o que está acontecendo? O mundo está acabando. A impressão que se tinha, né, naquele momento, as pessoas fazendo estoques em casa das coisas mais inimagináveis, né? Estocar papel higiênico. A gente via, né, Faltava tudo no mercado. Pegando o gancho, deputado, a gente via até vídeos de brigas, né, literalmente brigas, né, no mercado. E a gente também via algumas ações por parte de alguns prefeitos desmedidas, né, deputado? Pessoal sendo autuado e conduzido para casa na praia, sozinho. Teve prefeito que fechou acesso, subiu uma barricada aqui no litoral. Não, aqui nós estamos livres, aqui não vai mais, as pessoas não vão entrar mais aqui. Como é que se impede a livre circulação das pessoas? Vocês lembram disso? Teve um caso que o prefeito subiu uma barricada aqui, não, tá fechada a cidade, ninguém entra. Então, sabe, o caos, ele é muito difícil de gerenciar o caos. Qualquer situação, por isso que às vezes é muito importante reforçar a presença do Estado. O Estado precisa ser o gestor do caos. Tem que ter um comando, tem que ter uma ordem unida. Alguém precisa organizar isso. Quando há muita proatividade no caos, amplia-se ainda mais as dificuldades que se tem de oferecer respostas rápidas. E nós tivemos vários exemplos nesse sentido na pandemia e na enchente também. Quando na enchente, muitos acabaram trabalhando na desacreditação do Estado e acabaram criando grandes problemas. Problemas que talvez nós não teríamos hoje se não tivesse tido tanto influenciador de enchente como a gente acabou tendo no período da grande enchente que se abateu aqui sobre o Estado. E, deputado, falando agora um pouquinho da Secretaria de Estado do Turismo, né, que o senhor foi secretário, aí o senhor pegou ainda muito resquício desse momento aí da pandemia, né? O senhor foi responsável aí por algumas ações, inclusive sendo destinado aí pelo próprio governador, né, para fazer essa distribuição logística, essa coisa toda. E nesse período aí, porque a gente sabe, né, que o turismo ele não sobrevive em um momento assim, em um aspecto assim de tudo fechado, restrição de circulação e tal. Então, o senhor sendo aí o responsável pela pasta do turismo, nesse momento, eu imagino que deve ter sido complicado. Eu queria saber, assim, um pouquinho, como que foi aí, estando à frente do turismo, uma das áreas mais afetadas, né, por essa situação. Como é que foi para o senhor isso? Como é que o senhor gerenciou? Eu diria que foi muito desafiador, mas foi muito enriquecedor. Eu tive duas experiências no turismo. A primeira delas, eu em Brasília, como deputado federal suplente, assumi o mandato lá e tinha um trabalho parlamentar totalmente voltado para as áreas que eu tinha muito mais afinidade, que eram a segurança pública e a questão dos hospitais, das Santas Casas, hospitais filantrópicos, que era aquilo que eu, por 7 anos, conduzi como discussão aqui no Estado, e iniciando, né, dando os primeiros passos na questão do agro, em razão da posição que assumi lá como vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente parlamentar que nós temos hoje em atividade no Congresso. O titular da cadeira resolve reassumir o mandato, e o governador, em razão da necessidade de reestruturar as suas equipes, me convida para conduzir o turismo na pandemia. Imagina você assumir a missão de ser secretário de turismo, num período em que as pessoas estão impedidas de circular, que a recomendação do governo era para que se evitassem as aglomerações, que se evitassem as viagens, que se evitassem os deslocamentos para diminuir o contato entre pessoas que pudessem estar estar contaminadas, estar, enfim, portando o vírus. E eu lembro que eu assumi o turismo na terça-feira, e na quinta-feira, por uma recomendação das questões sanitárias, o batalhão de choque do Estado subiu a Gramado para conter os turistas que estavam já não aguentavam mais. As pessoas queriam sair, precisavam sair de casa e queriam fazer lá a compra dos seus chocolates para Páscoa.
Não sei se vocês lembram disso, deu uma polêmica muito grande, porque as pessoas estavam ocupando já as ruas de Gramado para fazer suas compras e chega o batalhão de choque para tirar as pessoas das ruas. Então tu imagina um secretário que praticamente não tinha tido contato com a economia do turismo, era uma coisa totalmente nova para mim, assumir a gestão de uma crise destas proporções. Na terça eu tomo posse, na quinta sobe o batalhão de choque para conter os turistas em Gramado. E de quinta até domingo, todas as ligações que eu recebi foram para me atacar, né? Para me agredir, para me xingar, para me cobrar. Por quê? Qual a razão? O turismo não é vilão, nós não aguentamos mais. Eu lembro que eu desci aqui o Vale dos Vinhedos naquele sábado, naquele domingo, e estava tudo fechado. E as faixas, assim, aquela faixa de luto, as pessoas todas, assim, os donos, os proprietários dos restaurantes, os donos das vinícolas, os donos dos estabelecimentos, hotéis, já sem saber mais o que fazer para manter sua operação funcionando. Os donos dos parques temáticos em Gramado, com operações caríssimas, não tinham mais de onde tirar recursos para manter os seus funcionários, para manter, né, a sua estrutura dentro dos parques. E aquele clima assim de não se ver, não se enxergar uma solução a curto prazo. Ali foi meu primeiro impacto dentro da economia do turismo. Porque até então eu, como 95% de quem ouve falar sobre turismo, eu também enxergava o turismo só do ponto de vista de quem viaja e não de quem recebe. Eu não imaginava o tamanho da economia que estava por trás do turismo. E aí quando você chega e você começa a enxergar lá o produtor que tem toda a sua produção agrícola dedicada a servir a mesa do café da manhã, por exemplo, do hotel, sem ter para quem vender, apodrecendo o seu produto lá na lavoura. Você vê a camareira, você vê o garçom, você vê o operador de som, você vê artista precisando de cesta básica, artista de renome, precisando de cesta básica para comer, porque todos os shows foram suspensos, todos os eventos foram cancelados. Você começa a pensar, poxa, que economia é essa que ninguém enxerga? Só enxerga o grande equipamento turístico, só enxerga o hotel surgindo, o grande espaço, o grande show, o artista no show, mas desconhece a necessidade do graxeiro que está ali, do cara que vai montar o palco, que vai subir a corrente, que vai levantar a estrutura, que se movimenta nessa economia. Ali eu tive meu primeiro impacto. E ali eu percebi o quanto essa economia gera de emprego e renda. Só para você ter uma ideia rápida, né? Um dos dados que me faltou naquele momento, que depois acabou virando um programa de Estado, que foi o Observatório do Turismo, nós sempre tivemos aquele conceito: o turismo é uma indústria sem chaminés. Pois bem, qual indústria trabalha sem planejamento e sem dados econômicos? Para se ter sucesso, é básico. Você precisa entender mercado, precisa saber qual é a tendência no mercado. Nós não tínhamos um observatório estruturado no Rio Grande do Sul. Faltava os dados. E aí nós começamos a fazer estudos pinçados sobre economia. Eu sempre fui tradicionalista, sempre gostei da cultura e da tradição. E aí resolvi pegar o tradicionalismo como um primeiro estudo. Pedi para o secretário Hernani Polo fazer um estudo para mim no desenvolvimento econômico. Quanto movimenta a cultura gaúcha nos eventos ligados ao tradicionalismo? 5 bi. 5 bi movimentava naquele período rodeios, califórnias, eventos de cirandas culturais de prendas. Poxa, mas 5 bi? Como assim? Cada vez que você tem um concurso de prenda, tem uma economia de salão de beleza, de maquiagem, de costureira, de deslocamento. 5 bi giram na economia. Cada vez que se faz um torneio de laço, cada vaca daquela se corre para o laçador atirar o laço, ela tem um custo. Ela custa 7 ou 8, chega a se pagar de determinadas situações até R$18 a volta para a vaca correr. Isso é economia que não está na formalidade do negócio. Então, fizemos o estudo para entender o impacto da economia. Naquele momento, o desafio era fazer com que o turismo mundial voltasse. Todos estavam em crise. Todo o setor mundial estava em crise. O Rio Grande do Sul estava em crise, Santa Catarina estava em crise, Portugal estava em crise. Todo mundo estava em pânico com relação ao turismo. A nossa estratégia foi, primeiro, ouvir o setor e entender os gargalos que o setor tinha para aquele momento. Então, decisões, por exemplo, que foram tomadas em âmbito de comitês, mas que não faziam mais o menor sentido.
Restaurante de beira de estrada podia abrir, porque era essencial. Restaurante dentro da cidade não era mais essencial. Não podia abrir. Ah, mas espera aí um pouquinho. Não faz sentido. Qual a razão para que... Então, se eu tenho a porta virada para a BR, eu abro. Se eu tenho a porta virada para o fundo, eu não abro. Como se resolve isso? Bom, vamos começar a adotar protocolos de destino seguro. O próprio setor organizou os protocolos. O próprio setor hoteleiro, por exemplo, começou a estabelecer ocupações dentro das suas habitações, dentro dos seus hotéis, que garantiam ao turista que aquele ambiente era imunizado, higienizado, que ele poderia ocupar aquele espaço, que as mesas dos restaurantes teriam distanciamentos mínimos que garantissem para que os grupos familiares pudessem chegar e ocupar aquele espaço sem que houvesse contato imediato, que a gente pudesse privilegiar os espaços de natureza, portanto, os espaços abertos, onde o ar estivesse mais, circulasse com maior facilidade, que não houvesse aglomerações, mas tudo aquilo para poder vencer a discussão de que o mundo não podia mais ficar restrito às quatro paredes da residência. As pessoas não estavam doentes de ficar em casa, fechado, e precisavam sair. E aí a gente acabou, então, apostando nessa estratégia para que o turismo fosse gradativamente retomando e acontecendo de alguma forma. Expo Inters com drive-thru, para que as pessoas pudessem participar, passar no pavilhão da agricultura familiar e comprar a sua feira. A Semana Farroupilha virtual, para que pudéssemos contratar os artistas para cantarem, pelo menos, nem que fosse por live, para que a economia artística voltasse a ser possível, tivesse renda. E aí, gradativamente, nós fomos vencendo e fomos desafiados e recebemos talvez uma das maiores oportunidades, que foi conhecer o Rio Grande. Ao invés de se enfiar todo mundo num hotel, num resort, as pessoas começaram a ir contemplar pôr de sol, começaram a ir participar dos espaços de natureza e começaram a descobrir que o Rio Grande é muito maior do que aquilo que a gente conhece. Esse foi o desafio mais simbólico que eu tive durante a pandemia. Eu queria lhe perguntar justamente isso, deputado. A gente já sabe que Gramado, por exemplo, Gramado e região ali, já está conceituado, goste ou não, é um local conceituado, né? Então, isso já está bem entendido, né? Hoje eu moro em Nova Petrópolis, por exemplo, uma cidade totalmente turística. A gente sabe que o turismo movimenta a cidade, né? E Gramado muito mais. Ocorre que não é só Gramado e região, né, deputado? E eu queria que o senhor falasse um pouco dessas andanças por aí, da continuidade do turismo nos outros municípios, da abertura, porque eu tenho oportunidade, por conta do meu trabalho também, de andar pelo Rio Grande, e a gente observa um turismo pujante, um turismo forte em diversos municípios que não se tem conhecimento, né? Ou se tem pouco conhecimento, né? Se foca ali na região da Serra aqui, mas existe toda uma gama, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da sua experiência quanto a isso. A gente precisa separar um pouco dos capítulos da história, porque Gramado, Hortências, eu diria, que não dá para desconsiderar Nova Petrópolis, Canela, esse contexto. Acaba que Gramado leva toda a fama porque é quem compra. As pessoas compram Gramado, mas vão no parque em Canela. E muitas vezes acabam se hospedando em Nova Petrópolis, sem saber que estão... mas Gramado é a Meca. Gramado é a Meca. Gramado é o exemplo de turismo brasileiro de maior case de sucesso e transformação com foco no turismo. Ninguém trabalhou o turismo com tanto profissionalismo quanto Gramado. Gramado acabou por muitos anos, Deus queira, será sempre uma referência. Do ponto de vista de todos os tipos de... Tudo que se quer testar no turismo, testa em Gramado, se deu certo, não tem como dar errado em qualquer lugar. Porque o padrão de qualidade, o preparo, a qualificação é permanente e voltada para o turismo. É diferente de qualquer outro local que trabalha o turismo como atividade acessória, complementar. O Nova Petrópolis tem toda uma vida que acontece na cidade, e o turismo acaba caminhando acessoriamente, mas ela não é uma cidade que trabalha exclusivamente o turismo, como Gramado trabalha. Então, o que a gente percebe? Em razão do sucesso de Gramado, muito se mediu na régua do turismo qualquer atividade a partir de Gramado. Então, as pessoas olhavam lá para o pequeno município, lá no cantinho, no canto do Rio Grande, e elas, não, turismo aqui não dá certo.
O turismo só dá certo lá em Gramado. Isso começou a ser quebrado, né, há muito tempo atrás, quando começaram, por exemplo, os caminhos de pedra ali, aqui na região de Bento Gonçalves, a partir do seu Tarcísio Miquelon, começaram a trabalhar o conceito de que o turismo ele é uma atividade de geração de emprego e renda que agrega valor ao seu produto, desde que você não perca a sua essência, que você mantenha a sua identidade, o seu terroir, como se estabelece hoje nas palavras mais rebuscadas aí do conceito. Seu Tarcísio, ele começou a incutir aquele sentimento naquele italiano que tinha vergonha da sua casa de pedra antiga, que aquilo era um produto e era uma identidade. E começou a fazer com que o turismo passasse pelos caminhos de pedra ali, né, pelo nosso Vale dos Vinhedos hoje, né, e pudesse encontrar ali um produto com sabor, com identidade, com referência, com história. E começou a trabalhar isso de forma com que hoje a região das Hortênsias e a região do Vale dos Vinhedos se tornassem os dois principais destinos de turismo do nosso estado. A partir disso, começou-se a compreender que, na verdade, o turismo ele é muito mais sobre a experiência que você leva do que sobre aquilo que você efetivamente tem à disposição no contexto como um todo. Você vai para uma pequena propriedade recebido pelo dono da propriedade e ele te leva e te conta a história daquela propriedade. Ao final da tua viagem, a tua experiência ela pode ser infinitamente melhor e mais significativa na tua vida do que se hospedar num hotel 5 estrelas ou comer num restaurante com estrela Michelin, aonde não encontra-se a alma, o sentimento daquela experiência. E isso fez muito sentido, tem muita propriedade no Rio Grande do Sul em razão do quanto o nosso estado é plural do ponto de vista de oportunidade e de experiência. Nós somos o estado mais plural do Brasil. Nós somos o estado que traz a maior conjunto de experiências dentro de um estado de conexão, por exemplo, com gastronomias de povos que ajudaram na colonização do nosso estado. Nós somos o estado que oferece um passeio pelo mundo e te oportuniza isso pela beira da estrada na arquitetura já e na configuração urbana da cidade, quando você começa a percorrer os teus caminhos e começa a olhar e falar, poxa, isso aqui é alemão. Aqui tem influência alemã. Aí tu anda um pouquinho pro lado, mas aqui já é italiano. Aí se tu der uma garimpadinha e olhar com mais atenção, tu vai dizer, poxa, mas aqui tem influência açoriana, isso aqui é português. Né? Essas casas aqui tem muito mais conexão com Portugal. O Rio Grande do Sul é o único, eu diria, talvez, dá para dizer que é o único estado do Rio Grande do Sul que oferece todo esse contexto, passando com tanta identidade por todos os povos, todos os países, e que ainda mantém isso preservado. Tu ainda chega no Rio Grande do Sul e encontra as pessoas conversando no dialeto da sua língua. Isso não é mais tão comum hoje no restante do Brasil. Tu até encontra cidades, pinça cidades em São Paulo, pinça alguma coisa no Paraná, mas com esta força que nós temos no Rio Grande do Sul, talvez Santa Catarina se assemelhe um pouquinho conosco. Mas já não é tanto, por exemplo, na questão da influência negra, na sua colonização, como nós somos no Rio Grande do Sul. Nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem o maior conjunto de casas de religião de matriz africanas do Brasil. Mais que a Bahia. Nós temos no Rio Grande do Sul. E não é história para vender livro, é fato. Nós temos no Rio Grande do Sul uma região com uma forte presença da colonização espanhola, ainda preservada lá nas missões, e que ainda está presente, mesmo nós já há muitos anos, há 400 anos aí, depois da chegada dos jesuítas, já termos sido vendidos para Portugal e passando a ser território de Portugal, ou colonização portuguesa, mas a gente tem lá o nosso gaúcho missioneiro, gaúcho fronteiriço ali, que é espanhol. Espanhol, no seu jeito de assar, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir. E o Rio Grande do Sul tem essa característica. Então você consegue passear pelo Rio Grande, se conectar com o mundo dentro de um estado que tem essa diversidade e que agora começou a enxergar no turismo a oportunidade de, inclusive, comercializar os seus produtos com diferença, com terroir, com sabor, que ele difere de região para região. Não sei se tu já
já teve a oportunidade de se conectar ou conhecer, por exemplo, o cordeiro salineiro e o cordeiro serrano. A diferença é perceptível no sabor da carne. Eu só peço cordeiro, eu não A sei. gente só pede cordeiro. Cordeiro é cordeiro não. O cordeiro de Campo Fino, lá da região das Missões, ele traz um sabor na sua carne que é diferente do cordeiro pampiano, que é diferente do cordeiro serrano, que é diferente do cordeiro salineiro. E são sutilezas, são detalhes que só conseguem agregar valor no turismo. E quando ele vai para a prateleira da gôndola do supermercado, ele é cordeiro. Ele deixou de ser o terroir, deixou de trazer consigo a história. Quando você toma esse vinho, você bebe esse vinho. Né? Mas se você vai apreciar um bom vinho, você vai saber que um vinho lá da campanha, que um vinho lá de encruzilhada, ele traz uma potência, um terroir, que é diferente do vinho de altitude aqui da serra, que é mais leve. Né? Então, o turismo oportuniza isso. Só o turismo consegue te apresentar um cartão de apresentação bonito para o mundo, a partir do seu terroir, a partir da paisagem, da sua colonização, da sua história, com tanto dinheiro econômico. Senão ele vira produto comum. E isso é muito presente, a gente aprende muito isso com o público europeu, por exemplo. Portugal, chega-se lá em Portugal, quero tomar um vinho. E pede, qual é o vinho? O garçom te olha assim, estáis onde? Ah, eu estou no Porto, então vai tomar vinho do Porto. Queres tomar vinho do Tejo, vai ao Tejo. Queres tomar vinho... o próprio garçom já te dá uma porrada e tu já tem que te encontrar. E isso é o que o turismo pode proporcionar aqui no nosso estado, por exemplo, quando se trata de produto. O senhor falou aí de duas coisas que muito me agradam, que é cordeiro e vinho. Maravilhoso. É maravilhoso. Carnes. E me diz uma coisa, deputado, agora mudando um pouquinho, tem uma questão que eu preciso te perguntar. O senhor já atuou no legislativo e no executivo. E eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica, né? As duas são muito boas. Qual dos dois se tem maior dificuldade de realmente executar, fazer acontecer as mudanças aí visíveis à população gaúcha? Olha, eu acho que o grande desafio hoje do legislador é produzir leis que realmente possam ser aplicáveis na sociedade. A gente tem o péssimo hábito, muitas vezes, de legislar sobre temas que na vida real não são factíveis, não são possíveis de serem aplicados. E eu brinquei muito com isso quando assumi as secretarias, as minhas 3 passagens pelas secretarias, e eu dizia, poxa, como é difícil colocar em prática o que a gente escreve. Porque lá, na hora de legislar, você legisla e você escreve sobre qualquer tema, como se aquilo fosse a única pauta que estivesse associada àquela tua tese, àquela tua defesa. Depois, quando você vai aplicar, você percebe que tem toda uma teia que precisa estar conectada para que aquela política chegue à sua ação efetiva. Não basta que você simplesmente determine, por exemplo, uma isenção de um tributo, sem compreender todo o efeito que aquilo gera na sociedade, do ponto de vista de cadeia econômica que está associada a ela, e que acaba um pouco prejudicando uma política que está muito bem elaborada ali, naquele sentido, mas naquela falsa impressão, naquela percepção de que pode ser mais vantajoso, você acaba prejudicando uma política pública. Nós temos exemplos muito presentes sobre isso em causas recentes que foram legisladas, por exemplo. Eu não tive a oportunidade de me manifestar sobre o tema no momento da aprovação da lei, mas eu, por exemplo, tenho convicção que a tomada da decisão de se isentar da contribuição do pênalti, como a gente chama, ou da contrapartida que o empresário dava para a questão da lei do PSEG, que é uma lei da minha autoria, acabou com o PSEG. O PSEG vai deixar de existir, do ponto de vista de programa de governo. Porque se isentou o empresário de aplicar 10% do valor daquilo que ele deixava de contribuir com o seu ICMS, achando que isso seria benéfico ao programa. Portanto, ele perdeu a razão de existir quando se isenta a contrapartida empresarial, porque não há razão para o Estado investir no PSEG se não há uma contrapartida de fato
de fato, do empresário em razão da sua contraprestação do seu percentual. O PSEG ele foi construído... Explica um pouquinho, deputado, com as suas palavras aí sobre o PSEG aí para quem está nos acompanhando ali para aquela câmera. Quando eu assumi a função de conduzir o debate sobre a crise que a segurança pública vinha enfrentando, nós vivíamos um momento em que o Estado não tinha recursos sequer para pagar o salário do seu servidor. E, portanto, as nossas polícias estavam totalmente desestruturadas, as nossas viaturas quebravam no meio da rua, os policiais andavam com os coletes vencidos. A munição que estava à disposição do servidor da segurança pública era contada, se entregava tantos cartuchos contados e uma arma, muitas vezes até defasada comparado ao armamento que estava à disposição do crime. Em uma discussão, um grupo empresarial que começou aqui em Canoas, aqui no posto do Juarez Piscinini, o Juarez me disse assim: Santini, na assistência social, se eu quiser pegar parte do ICMS que eu devo e destinar para assistência social, eu posso. Tem uma lei do Zambiase lá, que é a lei da solidariedade, que me permite. Na cultura, se eu quiser colocar uma parte do ICMS que eu devo para incentivar a cultura, eu posso. No esporte, se eu quiser colocar uma parte do ICMS que eu devo, eu posso. Na segurança pública, todo dia eu recebo pedido aqui. Poxa, ajuda com a viatura. Ajuda a botar uma gasolina no tanque da viatura. E eu ajudo porque eu preciso da segurança pública, mas eu não tenho nada do governo de estímulo para que eu possa fazer isso. Eu disse, poxa, Juarez, está aí uma boa ideia. Um programa de incentivo à segurança pública, uma lei que possa oportunizar que o empresário possa pegar também parte do seu ICMS devido e destinar para ações de segurança. E aí nós começamos a elaborar, escrevemos a lei, desenhamos o projeto de lei, porém o projeto de lei tinha um vício de iniciativa, um vício de origem. O parlamento não pode conceder isenção, não pode interferir diretamente na questão tributária, porque isso é matéria exclusiva do executivo. Só o executivo pode legislar sobre isso. Então a gente criou toda uma discussão para que o governo mandasse o programa de volta como iniciativa do governo lá para a Assembleia. Pois bem, o que se discutia naquele momento? Além de se aparelhar a segurança pública, o que mais nós precisamos para enfrentar a criminalidade? E aí, o conceito que nós construímos na época é que a gente precisa prevenir a ação do crime. E prevenção se faz com trabalho social. Prevenção se faz lá na base, antes das pessoas serem cooptadas para o crime. Antes de conhecerem o mundo do crime, você precisa agir de forma com que o Estado esteja lá presente com programas de esporte, com programas de ações que tirem do ambiente do crime as crianças que são as mais vulneráveis a adentrar o crime. Então se criou o programa dizendo o seguinte, que o ICMS devido até o percentual lá de 0,5% da arrecadação do Estado poderia ser destinado a uma ação de combate ao crime, dotando, aparelhando as polícias, desde que o percentual de 10% daquele valor saísse do bolso do empresário para uma ação social. Onde ele poderia financiar uma escola de futebol, onde ele poderia financiar uma escola de música, onde ele poderia financiar qualquer uma ação social que efetivamente seria um investimento do empresário, do seu caixa, para que essa ação pudesse ser realizada lá num projeto social. Esse era o escopo da lei. Então eu abro mão de receber meu ICMS que você me deve. Eu sou o Estado, tu és o empresário. Você tem a obrigação de me pagar aquele imposto. Eu abro mão, eu deixo você interferir na minha decisão e dizer, olha, esse dinheiro que eu vou te pagar, eu quero que tu gaste aqui. Ok? Eu vou aceitar, mas tu vai ter que me dar um pênalti para isso. Um percentual que é cobrado na cultura, que é cobrado no esporte, que é cobrado em todos os setores. E assim a gente faz a prevenção com a marca da empresa e bota também na viatura, bota também na segurança a marca da empresa. Portanto, você passa a ser ter uma grife de quem apoia a segurança pública. Aí as empresas todas concordaram, fizeram todo aquele ambiente. Ocorre que os empresários começaram a questionar o pênalti. Mas eu já estou pagando, eu já estou ajudando. Não. O senhor não está ajudando, o senhor está deixando de pagar o imposto ao Estado e o Estado está aceitando a sua interferência na aplicação desse recurso de forma com que você diga aonde gastar. Correto? Então, esse dinheiro que está sendo aqui para a viatura não é do empresário, é do Estado já.
Goste ou não goste, queira ou não queira, o imposto é do Estado. E o Estado aplica e eu pego o teu pênalti e coloco no projeto social. Quando eu acabo com o pênalti, por que razão o Estado vai deixar de investir o seu imposto em educação e vai investir em segurança a pedido do empresário, sem que ele não tenha a sua discricionariedade de poder fazer aquela decisão enquanto Estado? Por que razão eu vou deixar de investir na saúde esse dinheiro? Ou vou deixar de investir na melhora do salário do servidor esse dinheiro? Se eu não tenho mais o pênalti ou a contrapartida social por parte do devedor. Então, eu praticamente, o que eu faço? Eu esvazio o dinheiro do fundo. Eu zero o fundo e deixo a política pública a critério do Estado. Esse foi o grande mal, na minha visão, de acabar com o pênalti do PSEG. Tanto é que hoje o PSEG não tem recurso mais no fundo. O Estado zerou. Deixou esse dinheiro para outros fins. Então, legislar é muito mais difícil do que talvez gerenciar. Gerenciar, você gerencia com o que tem. Eu disponho disso aqui, vou ter que trabalhar com isso aqui na minha secretaria. Legislar, não. Legislar, você precisa construir leis responsáveis, leis que efetivamente surtam efeito e que não estraguem programas estruturados como esse, por exemplo, que eu citei agora. E muitas vezes, né, deputado, nós temos aí um aspecto muito ligado ao cunho eleitoral, né? Então, muitas vezes se legisla, muitas vezes pela pauta onde é algo positivo, vai trazer visibilidade, e essas pautas assim mais, que a gente chama aqui, entre aspas, de bola dividida, né? Que precisam ser feitas, muitas vezes, elas são deixadas um pouco de lado porque você tem um prejuízo eleitoral, digamos assim, em muitos aspectos. Muitos exemplos, vou pegar um exemplo mais rápido e mais fácil aqui, Jonathan. Recentemente se ganhou muita notoriedade uma ação de um prefeito da Serra que acabou com o Bolsa Família ou fez um forte combate ao Bolsa Família na sua cidade, ampliando a sua fiscalização sobre, de fato, quem realmente precisava do Bolsa. Tá? Se nós formos olhar para o programa em si, não existe programa mais simbólico do que você poder ajudar uma família que está desempregada e que precisa do Bolsa Família para garantir o seu sustento. O que acontece com relação a isso? As pessoas burlam o programa, concedem o benefício lá na Secretaria da Assistência Social do município e culpam o governo federal pelo programa, quando a fiscalização é local. Quem tem que fiscalizar a aplicação do Bolsa Família é o município. A assistência social é quem concede o benefício, quem tem que fiscalizar se efetivamente a pessoa precisa do Bolsa. O que via de regra se faz? Mas eu não vou mexer nesse vespeiro. Eu vou lá tirar a bolsa do cara. E como é que vai ficar depois? Ele vai votar em mim? Vou perder voto. Ele vai me crucificar se eu fizer isso. Então, quando esse prefeito levanta essa pauta e enfrenta esse tema, ele também faz um chamado para dizer o seguinte: olha, a fiscalização e a aplicação da lei depende lá da ponta. A ponta é quem tem que fiscalizar se o programa é efetivo. Não existe programa mais lindo do que o Bolsa Escola. Oferecer para as crianças condições de ir para a escola com a sua merenda, com a barriguinha cheia, para quem está lá na zona de conflito, para quem está lá na zona de vulnerabilidade social, é lindo. O problema é que os pais se apropriam do Bolsa Escola e jogam um tigrinho. Isso é exploração de menor. Isso devia ser punido como exploração de menor. Mas quem é que tem coragem de enfrentar isso lá na ponta e chegar lá e cobrar isso? Nós já propusemos discussões para que seja cassado o Bolsa Escola de quem se apropria desta renda para comprar cigarro, para beber cachaça, para jogar em bet. Mas precisa se executar. Já chegar lá na ponta e me dá aqui o extrato do teu bolso, eu quero saber onde é que tu gastou. Presta contas para mim aqui. Comprou merenda? Comprou realmente a educação do filho? O filho está indo na escola? Não, mas eu vou só tirar. Não, tem que punir. Tem que punir exemplarmente, tem que tirar a guarda do filho. Parece drástico a medida, mas é uma exploração de menor. Você está utilizando um benefício do governo, explora a criança e se apropria do valor. Mas o pai precisava.
Mas não era para ele o programa. Era para o filho. Então, veja que legislar e executar tem sutilezas que às vezes fazem com que se acabe programas importantes. Importante a gente ter esse entendimento aí, ouvindo diretamente o deputado Ronaldo Santini, hoje pré-candidato a deputado estadual aqui pelo nosso Rio Grande. E, deputado, eu queria te perguntar, quais pautas ou quais temas ou quais ações lhe são muito caras? Tem uma atenção, tem um carinho especial? É algo que realmente o senhor se identifica e que trabalhará para colocar em prática e executar? Olha, eu sempre tive na política uma política que não existe problema que não seja meu até que não chegue às minhas mãos. Tudo aquilo que me trazem, tudo aquilo que eu enxergo nobreza, que eu enxergo causa, eu acabo me apaixonando e fazendo. Tanto que eu, por 7 anos, presidi a Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado, nos meus 2 primeiros mandatos como deputado estadual, e fiz questão de visitar todos os hospitais do nosso estado e conhecer a realidade da administração hospitalar do ponto de vista de quem administra e do ponto de vista de quem está na fila do SUS esperando o seu atendimento. E naquele momento a gente criou vários programas que foram idealizados naquele período lá, como o IOSP, por exemplo, que era um programa de incentivo aos hospitais que recebia-se por produção. E eu me apaixonei pelo tema e acabei mergulhando nesse tema e por 7 anos fui reconduzido nessa frente. Depois eu recebi a missão da segurança pública, de trabalhar a condução da segurança pública. E eu fui a todos os presídios, em todas as delegacias, em todas as brigadas, em todos os IGPs que eu fui convidado para conhecer a realidade do servidor, do sistema carcerário, do sistema de polícia, de segurança, das salas de monitoramento, para poder entender de que forma a gente podia integrar as polícias, integrar os sistemas, como se aplica, como construir uma legislação para se aplicar, para produzir melhores resultados. Depois eu fui para a agricultura, como eu te disse, lá na Frente Parlamentar da Agropecuária, e acabei me tornando vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, para tratar sobre a legislação tributária, sobre as dificuldades que o setor da agricultura enfrentava naquele momento, para equilibrar o custo de produção com a sua efetivo resultado, porque ali é privado puro, não existe nada que não tenha custo dentro da produção agrícola. Recebi a missão do turismo e me apaixonei pelo turismo. Fui trabalhar com a Secretaria do Desenvolvimento Rural, fui buscar qual a forma de fazer com que o programa de sucessão familiar na propriedade pudesse acontecer de forma mais efetiva. E aí apostamos na agroindustrialização, no crédito direto ao produtor rural, ao agricultor familiar, para que ele pudesse ter um financiamento que desse a ele condições de iniciar ou de melhorar o seu negócio. Criamos lá vários programas nesse sentido, então eu acabei me tornando o embaixador das agroindústrias ali no pavilhão da agricultura familiar, naquela edição com reconhecimento inclusive da grande imprensa. Voltei para o turismo, me apaixonei pelo turismo, então não há tema que ele se apresente no meu mandato que eu não encare com muita paixão. Eu sou movido por desafios e sou movido por projetos, por pessoas que me inspiram. Se eu não encontrar inspiração naquele dia, para mim o dia foi frustrado. Eu preciso ter alguma história que me inspire. Eu sou movido por inspiração. Então, se você me perguntar o que eu gostaria de fazer, qualquer coisa que possa melhorar a vida das pessoas. Não me peça para fazer um discurso, não me peça para fazer uma fala de tribuna que não tenha verdade, porque você jamais vai me enxergar em polêmica apenas para guerra de torcida, apenas para agradar as pessoas. Eu sou movido por desafios e quero seguir trabalhando, fazendo da política uma ferramenta de transformação. Aonde eu estiver. Se eu estiver no parlamento, eu vou seguir aquele princípio do meu pai: seja o melhor engraxate, mas seja o melhor. Não abra mão de fazer aquilo como se fosse a tua última oportunidade. E se for para ser um gestor do Poder Executivo, vou fazer com a mesma paixão, independente da pasta. Se me entregar o sistema carcerário para administrar, eu vou tentar fazer dele uma política de transformação. Senão não vai fazer sentido estar na política. Daí é melhor você trabalhar na vida privada. Perfeito, deputado. A gente está se encaminhando para o final aqui, finalizando. A assessoria já está me olhando aqui, né? Já ultrapassamos nosso horário. Eu falo demais, esse é o problema. Não, mas perfeito. As falas aí colaboram muito aí com a ampliação da visão da sociedade. Importante esses temas, né? Importante tratar
essas pautas com equilíbrio, realmente, né? E, deputado, para finalizar, Ronaldo Santini, pré-candidato a deputado estadual, eu queria que tu deixasse um recado final aqui para o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo aí, e deixasse uma mensagem. E Ronaldo Santini quer ser lembrado em que esfera? Com que pauta? Com qual ideia? Olha, eu acho que o meu aprendizado na política, ele me ensinou algumas coisas, e que eu não abro mão de exercê-las. Uma delas eu acabei de dizer aqui. O problema não é meu até que não chegue às minhas mãos. Então, por onde eu passar, que eu possa deixar uma marca de resultado efetivo na vida das pessoas. Esse é básico da política. A segunda, em momentos que nós vivemos na política, onde personagens de redes sociais acabam ganhando muito mais destaque do que ações práticas e de programas efetivos, eu quero fazer um convite a todos vocês que estão nos acompanhando para que pesquisem a vida daqueles que chegam na palma das suas mãos pelas redes sociais. A política sempre deixa digitais. A vida deixa digitais. Por onde ela passa, ela deixa marcas, ela deixa digitais. E muitas vezes essas digitais são apagadas ou tenta-se apagar em razão de um contexto eleitoral. Verifique se aquilo que está se apresentando no teu celular condiz com o comportamento diário, se conduz com as ações práticas da vida daquela pessoa, para que você não seja iludido por uma ferramenta que hoje te traz conforto na hora da escolha, te traz comodidade, mas que pode te colocar numa grande enrascada. Verifique, pesquise, olhe e faça a sua escolha. Não tem chance de você se frustrar se você conhecer a quem você está confiando o teu voto. Esse foi Ronaldo Santini aí, deputado estadual pelo nosso Rio Grande e também pré-candidato a deputado estadual. Agradecemos aí, deputado, a disponibilizar o teu tempo, que eu sei que a agenda ela não é fácil, e para nos atender e ter essa conversa conosco. Finalizamos aí mais um episódio do programa Você Eleito, trazendo informação. Nós agradecemos também aos nossos patrocinadores, Gráfica 1000 Impressões, Nardon Contabilidade Inteligente, Luiz Beck Advogados, JFH Marketing. Hoje recebemos o deputado Ronaldo Santini. Muito obrigado e até a próxima.